Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento ao segundo episódio das pintoras, Vida das Pintoras. Nós vamos falar nesse episódio de muito mais pintoras brasileiras do que pintoras estrangeiras. Mas a gente vai começar com uma que teve uma vida muito traumática. O nome dela é Frida Kahlo. Todo mundo já deve saber quem é, porque ela aparece em muitos desenhos, muitas pessoas utilizam a imagem dela. Ela foi uma feminista, é uma representante do feminismo e também é utilizada pelo LGBT como um símbolo do LGBT. Isso porque eu já vou explicar mais ou menos o tipo de comportamento da vida dela e o que levou o pessoal a escolhê-la nesse sentido. Ela nasceu em 1907, veio a falecer em 1954, no México, aos 47 anos. Por ser uma pintora que normalmente retratava a sua dor, sem se preocupar muito com uma escola, com alguma coisa, alguns a taxaram como surrealista, mas ela é uma pintora naif. Aos 6 anos começou o drama da vida dela como pessoa, como vida. Ela teve poliomielite, isso fez com que ela tivesse uma deficiência na perna, sofreu praticamente a vida inteira com essa deficiência que foi causada pela poliomielite. Tinha sempre muita dificuldade, usava umas roupas diferentes exatamente para esconder essa deficiência que ela carregava. Aos 18 anos, ela sofreu um acidente. Foi uma batida entre um ônibus, onde que ela andava, e um bonde. E nesse acidente, ela veio a fraturar coluna, uma série de perfurar pulmão. Teve um estrago enorme na vida dela, inclusive levou ela a ter seríssimos problemas com gravidez, tanto é que ela contou várias vezes teve aborto. Ela já frequentava uma escola de pintura, mas aos 21 anos ela conheceu o Rivera. Rivera era um pintor muralista, um dos muralistas famosos lá do México, né? Tem o Siqueira, tem o Rivera, e ela conheceu o Rivera aos 21 anos e aos 22 se casou. E também começou a ter uma vida nômade, porque na realidade, como ele era muralista, ele vivia andando de um lado para o outro, sempre para fazer suas obras. Mas foi um relacionamento sempre muito conturbado, né? Porque tanto o Rivera como ela não tinham muita fidelidade. Ela se envolvia muito com outras mulheres, algumas mulheres, e também com outros homens, e o Rivera, por sua parte, também. Eu acho que os dois também não se preocupavam muito com isso. Aí, essa parte do LGBT, principalmente porque ela se envolvia com mulheres, então eu acho que é mais ou menos por aí que o pessoal adotou essa bandeira. Eu não quero entrar nisso, só estou dando um toque para ter essa referência. E ela, nesse período todo, ela sofreu muito, né? Porque ela foi hospitalizada várias vezes, teve várias intervenções no corpo dela. E isso vocês vão ver durante
alguns trabalhos que ela tem, que ela acabou descrevendo todo esse arcabouço de problemas. Ela, na realidade, ela passou até um pouco despercebida enquanto em vida, né? Mas enfim, essa é uma pincelada rápida sobre a história da Frida Kahlo. Que lógico, a história dela é muito mais complexa do que essa pequena narrativa que eu estou fazendo aqui. O meu interesse é só dar umas pinceladas. Procurem saber mais sobre isso. Bom, nós vamos passar agora a falar das pinturas brasileiras, e que tem muitas, por esse motivo que eu deixei no episódio das pinturas, muito mais pinturas brasileiras do que os pintores. Os pintores brasileiros eu falei só do Romero Brito, mas das pinturas brasileiras eu tenho algumas importantes para citar. Então eu deixei para citar para vocês, não que não tivesse pintores brasileiros também, mas eu acho que as pinturas brasileiras valem a pena ser melhor lembradas. Tá? Não podia deixar de começar com a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, que viveu de 1886 a 1973, viveu bastante, né? 86 anos. Ela era de uma família de cafeicultores do interior de São Paulo e tinha muito recurso. E a Tarsila do Amaral tinha a facilidade de ter a Europa, como quase todos os grandes agricultores ou cultivadores de café, tinham no Brasil, quer dizer, eles tinham a Europa como quase que um passeio, né? Era normal ter apartamento na Europa, aí a Tarsila do Amaral tinha essa vantagem, né? Ela estudou em Barcelona, ela teve sempre uma aula, uma escola europeia sempre do lado dela. Ela tinha a facilidade de ter essa escola europeia. Isso era muito importante, foi muito importante na vida dela. Ela acabou casando com um moço da sociedade, não importa o nome, onde ela vivia. Depois acabou se separando. Ela não participou efetivamente da Semana de 22, mas acabou, de uma forma ou de outra, acabou influenciando a Semana de 22. Né? E ela conheceu Oswald de Andrade e acabou casando com Oswald de Andrade. Uma parceria que durou até 1930. Ela acabou pintando uma tela que é considerada a tela mais importante da pinacoteca dela, que é o Abapuru. Inclusive essa tela está no Museu de Buenos Aires, não está nem no Brasil. A tela mais importante de uma pintora brasileira não está no Brasil. Nós conseguimos deixar escapar essa tela daqui. Várias tentativas de reconquistá-la, mas hoje ela está avaliada em 45 milhões de dólares mais ou menos. E aí já tem alguém que não está encorajado a buscá-la. Mas é lamentável que a gente deixe escapar uma obra de um artista nacional e está num país, tudo bem, isso existe na Europa, é comum também, tem muitas obras europeias nos Estados Unidos, mas os museus europeus ainda mantêm os seus objetos, tem muito mais artista que a gente tem pouco artista e não consegue manter os nossos acervos, né? Depois disso ela pintou Os Operários em 1983, a Tarsila do Amaral também
se envolveu muito com o comunismo, teve na União Soviética, passou um período lá. Teve algumas obras que ela realizou, né, e sobre esse tema, né, voltou para o Brasil depois, só que a família dela acabou perdendo tudo com a quebra da Bolsa de Nova York, e ela acabou ficando pintando assim numa condição bem menos favorável do que estava, por isso, mas já tinha um nome considerado. Isso aqui é uma pincelada muito rápida, entendeu? Todo mundo já sabe mais ou menos da vida dela, eu só estou levantando a importância dela. Ela, se vocês olharem, repararem, por exemplo, o período que ela esteve na Europa, ela tinha muito contato com os depois da geração do Picasso. Picasso já estava um pouco mais envelhecido, teve uma outra turma que começou a entrar e ela foi se aproximando bastante. E um era um pintor chamado Leger. Leger, por exemplo, era um pintor que era meio... não era, era um moderno, assim, era figurinista, né? E ele tinha um estilo que no começo dá para perceber que a Tarsila do Amaral acabou, até pela proximidade, isso é normal, né? Tem alguns quadros no início que ela veio lá com as cores, que dá para perceber que tem alguma coisa que se aproxima. Depois ela foi se desprendendo um pouco disso, né? Criando um estilo próprio, né? E foi se desprendendo disso. Mas é um ícone da nossa arte e temos que preservar e temos que valorizar muito, né? Muitos trabalhos dela. Hoje ela é uma pintora bastante valorizada no Brasil. Eu poderia estar falando aqui também de Anita Malfatti, que viveu num período de 1800, nasceu em 1889 e morreu em 1964, participou da Semana de Arte Moderna, né? Foi considerado muito importante também. Nós temos também a Djanira, nasceu em 1914, faleceu em 1979, é uma pintora, ilustradora, coreógrafa, também muito importante na arte brasileira. Eu gostaria de entrar agora na era do abstrato, e foi uma era muito importante para os pintores brasileiros. Teve vários pintores como o Mabi, mas eu destaco entre as melhores a Tomie Otaki. Tomie Otaki nasceu em 1913, ela é de Kyoto, no Japão, e morreu em 2015, aqui no Brasil. Ela realizou um grande trabalho no abstrato brasileiro, viveu 103 anos. Tomie Otaki é uma longeva. Ela fez muitas esculturas, muitas gravuras, por exemplo, entre as esculturas mais importantes, por exemplo, tem essas esculturas ao ar livre, tem uma na 23 de maio, que é extremamente imensa. Tem várias esculturas espalhadas pelo Brasil, fora do Brasil, e tem muitas pinturas também. Ela é uma pintora muito reconhecida, uma artista muito reconhecida. E quase no final da vida dela foi instalado o Instituto Tomie Otaki em São Paulo. Ali
final da Faria Lima. É um instituto que abriga uma série de... quase que uma espécie de um museu, um acervo da artista, e tem várias exposições. Ela é uma dos poucos artistas brasileiros que tem um museu próprio. E por último, nós temos uma artista atual. Assim como o Romero Brito, ela ainda está na ativa, graças a Deus. E é a Beatriz Milhazes. A Beatriz, ela se divide muito entre o Rio de Janeiro, Paris. Ela é uma artista reconhecida internacionalmente. Ela já fez várias esculturas para várias praças no mundo. Já participou de várias bienais. E ela é uma artista atual do mercado. Tem um valor, ela não é uma artista tão comercial como o Romero Brito, mas ela tem uma arte bastante ativa, puxa mais pro... não é tão figurativa, né? É mais pro abstrato, e são figuras geométricas, sabe? Mas não é... Vocês vão ver aí as obras dela e dá para vocês definirem, uma arte mais pontual, né? E uma das obras dela, no último leilão, atingiu valores de $1 milhão, $1 milhão e 800 mil. Ela tem um mercado bastante significativo, ela é uma artista com muita expressão internacional, muito procurada. E isso para nós, como brasileiros, é uma satisfação. Ter uma artista com esse reconhecimento todo. Inclusive no Brasil também tem muita gente que a reconhece. Bom, pessoal, essa aí foi a história das pinturas. Uma pincelada muito rápida para dar algum sentido à arte das pinturas. Ele ficar na primeira fase foi falado sobre a dramaticidade de algumas, né? E nessa segunda um pouco menos, algumas com problema de vida pessoal, mas isso é natural, isso acontece muito, né? Uma vida calma. Quem não tem seus problemas pessoais, né, não é levado pela arte, ela não foi levada, esses problemas dela não foram devidos à arte, como muitos artistas tiveram esse problema, né, como a Camille Claudel teve um problema exatamente porque mergulhou na arte, ela teve esse problema. A Frida Kahlo foi diferente, a Frida Kahlo teve um problema pessoal, ela foi arrastando isso dentro da pintura. Então são maneiras diferentes, a vida vista um pouco diferente. Tá? São formas diferentes de você se colocar. Isso é importante perceber, principalmente o artista que é novo, é importante ver que a vida traz para você uma série de informações. Essas informações você pode transformar na sua obra de arte, você pode colocar na sua obra de arte para se diferenciar, para ser diferente. Para você ter alguma coisa para falar, para contar e para se expor. É isso que eu digo, você tem que ter alguma história, as suas obras de arte têm que contar alguma história. Se elas não contarem alguma história, não adianta você ter só uma técnica exuberante e tal, porque você não vai passar de um técnico, você tem que ter a técnica e tem que ter uma história. Certa vez eu estava assistindo uma entrevista do Yamandu. Yamandu é um violinista brasileiro extremamente importante. E ele estava fazendo um show com o Dominguinhos. E ele contou uma história muito interessante. Vale a pena lembrar que ele foi fazer uma apresentação, sabia que o Dominguinhos era um exímio acordeonista, e ele contou assim, muito por alto, de que nessa apresentação ele
fez de tudo, ele fez uma... Ele aplicou a sua técnica, a sua genialidade, notas em cima de notas, uma agilidade tremenda, aquela coisa muito rápida, aquela coisa muito, sabe, uma técnica exuberante. Tudo bem, quando ele viu a apresentação do Dominguinhos, ele verificou a diferença entre a habilidade e a arte. Aí ele percebeu que todas aquelas milhares de notas que ele fez, aquilo não valia de nada se não tivesse o sentido da arte atrás daquilo. E ele sentiu ali, nas notas que o Dominguinho tocava, que precisava ter a habilidade junto com a arte. Então é muito importante, não se esqueça, a habilidade é extremamente importante, você tem que ter a técnica, mas você precisa ter a arte combinando com isso tudo, senão de nada vale, vai ser uma técnica vazia. Ok? Um abraço, espero ter contribuído.